Olá, tudo bem? Sou Hermes Rockenbach, advogado criminalista, professor de processo penal e vamos hoje falar sobre as inovações do pacote anticrime. Essa lei 13.964 de 2019 que trouxe uma série de inovações na legislação, em torno de 34 alterações no Código Penal, processo penal, legislação extravagante, e que na sua grande maioria são dispositivos novos que até então nós ainda não tínhamos na nossa estrutura penal, processual penal. Vamos passar a compor a sistemática penal. E por que é importante falar sobre pacote anticrime? Por que é importante falar sobre inovações processuais? O advogado criminal ele não pode ficar à mercê das alterações. O advogado criminal não pode ficar longe, não pode ficar distante daquilo que o mundo, ou melhor, daquilo que o sistema está produzindo, porque está em constante mutação, aquilo que as decisões estão ofertando para que nós venhamos nos valer delas, e não só decisões, mas as alterações, venhamos nos valer delas e buscar utilizar na prática, no nosso dia a dia, e assim obtermos os resultados para os quais somos contratados para ter. O advogado criminal que busca no seu dia a dia estar limitado, busca no seu dia a dia não estar limitado tão somente ao seu gabinete, mas que a cada dia busca estar conectado com as novas alterações, com os novos procedimentos, com a mudança legislativa, que busca estar dia a dia conectado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, e também com a visão de mundo. Nós estamos vivendo neste período agora, principalmente, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos gravando esse vídeo em 12 de maio de 2020. É um período onde o mundo vive debaixo desta pandemia do Covid-19. Então muitas coisas mudaram. Na próxima semana agora, por exemplo, uma sustentação oral que nós teríamos presencial, agora faremos, o direito criminal está tendo que se adaptar a essa nova realidade, faremos uma sustentação oral de forma virtual, um julgamento virtual, isso no Tribunal de Justiça, coisa que até então, até pouco tempo, nós não imaginávamos. E de que forma isso pode influenciar na nossa advocacia, no nosso dia a dia? De que forma nós podemos, através desta sustentação oral, qual é o proveito que o advogado criminal pode tirar, quais são os benefícios e quais são os malefícios? Nós precisamos pensar isso, precisamos entender isso. São alterações, são inovações, são coisas que estão vindo no mercado para mudar. E vai mudar a sistemática do jogo, vão mudar as regras e nós vamos precisar nos adaptar em relação a isso. A Lei 13.964, o pacote anticrime, que ficou conhecido no meio dos advogados criminalistas também como o pacote de maldades do juiz Sérgio Moro, trouxe uma série de inovações. Na verdade, o advogado criminal já precisa estar adaptado a isso. Esse vade-mecum da Saraiva, vade-mecum temático penal, ele já traz as novidades, já vem atualizado, de acordo com o pacote anticrime, e essa agora é a nossa arma no dia a dia. Mas muito mais do que entender o texto frio da lei, nós precisamos compreender qual é o alcance dessas mudanças. Qual é o alcance no nosso dia a dia que as mudanças trazidas pelo pacote anticrime, por exemplo, do acordo de não persecução penal, que está lá no artigo 28A do Código de Penal, a mudança, que alcance esse acordo de não persecução penal trará no dia a dia na vida do advogado criminalista? Teremos ainda, falando sobre o juiz de garantias, que por enquanto está suspenso em razão de uma liminar do ministro Fux, mas que vai ser cassada, tem que ser cassado, porque nós vivemos e o advogado criminalista ele vive para isso, ele precisa
constantemente está lutando para que haja mudanças, essas mudanças elas possam garantir um processo mais justo, mais equilibrado, que a Têmis da Justiça possa de fato estar equilibrada e, e nós possamos também estar sendo competitivos no jogo, não sendo mais uma mera peça, né, no processo penal, apenas um espectador. O advogado criminal não pode ser um espectador, ele precisa ser alguém, um protagonista do jogo. Geralmente a gente sai dos bancos da faculdade e essa foi algo que na época, né, em que uma surpresa, né, não grata, né, que quando nós logo saí dos bancos da faculdade fui me deparar com a prática do dia a dia, principalmente no processo penal, vimos que tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade, na prática, pouco se aproveitou. Por quê? Porque lá existe um código de processo penal diferente. Cada comarca que você desembarca, cada comarca que você chega, o código de processo penal ele é parece que ele é diferente. Ele é diferente da comarca de Pelotas, é diferente da comarca de Canguçu, de Porto Alegre, de Arroio Grande, enfim. Por quê? Porque quem está lá aplicando são juízes que na sua grande maioria são hoje, né, lamentavelmente, trazem uma carga punitivista tão grande, tão acentuada, que acaba tornando um sistema totalmente injusto. E você que é advogado criminalista, há de concordar comigo que todas as vezes que nós nos deparamos no Tribunal de Justiça, naquelas sessões em que nós vamos tentar sustentar alguma coisa, dos 400 julgamentos que nós temos durante aquela sessão, você vai ver que 398 são o réu apelando de uma sentença condenatória, enfim, buscando reparação do prejuízo que tomou no processo penal. Dificilmente você vê o Ministério Público ingressando com alguma coisa. Por quê? Porque lá, aqui no início, né, aqui no juízo de primeiro grau, as sentenças já são, na sua grande maioria, sentenças condenatórias. Por quê? Porque a partir do momento que o camarada o sujeito já é investigado, ele já é taxado de vagabundo, ele já é taxado, já existe uma pecha de que ele é criminoso, e aí a partir de então ele não tira nunca mais essa marca, e aí o sistema todo trabalha para que possa condenar. Ora, talvez você esteja me dizendo, mas nós vivemos num país em que nós temos a presunção de inocência. É bem verdade, esse é um princípio constitucional assegurado pela Constituição Federal, mas que serve para enfeitar, né, com letras bonitas, o texto constitucional, e também para que nós, professores, venhamos a ensinar aos nossos alunos que todo mundo é considerado inocente até que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Isso é muito bonito para ensinar, mas na prática não funciona assim, dessa maneira. Eu costumo dizer aos meus alunos em sala de aula sempre que tudo aquilo que nós enxergamos lá fora precisa ficar lá fora. Dentro da sala de aula nós vamos ver um mundo diferente, que é o mundo daquilo que está escrito, que é o que importa. Eu sou professor de concurso, né, de cursos preparatórios, cursos preparatórios para concurso, e geralmente eu costumo dizer aos meus alunos, eu vou preparar vocês para passar na prova, não para o dia a dia, tampouco ensinar penal. Se fosse ensinar penal, o processo penal, nós teremos que sentar e ter uma visão de mundo muito diferente daquilo que no dia a dia, na prática, a gente acaba assistindo. Importante colocar também que na prática nós vamos enxergar grandes absurdos, decisões teratológicas, nós vamos enfrentar juízes punitivistas, Ministério Público que faz tudo o que quer e não respeita ninguém, que acha que tudo pode, que tudo consegue, ele pode tudo, né? E não tem ninguém para frear o poder punitivista de um Ministério Público atualmente. Gosto muito de sempre comentar que existem 3 poderes no nosso país, o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Mas esses estão garantidos na Constituição, nós enxergamos a nossa Constituição, mas no dia a dia outros 2 poderes foram criados, que é o Ministério Público e a Polícia.
São dois poderes que mandam, desmandam e fazem o que querem no dia a dia. É lamentavelmente, mas é assim que o advogado criminalista, na prática, vai acabar se encontrando. O Código de Processo Penal, que é um código de formas, você vai ver que na prática a gente acaba, no dia a dia, as formas não são respeitadas, princípios constitucionais não são respeitados. O Código Penal, ele é um Código Penal que na prática vem punir na sua grande maioria preto, pobre, prostituta, enfim, né? As massas carcerárias, na sua grande maioria hoje, estão lotadas de tráfico, pessoas punidas pelo tráfico de drogas, e você vai enxergar que são pessoas advindas da periferia. Alguma coisa está errada no sistema. O sistema precisa mudar. E é para isso que a escola penal vem agora, é para isso que existe a escola penal, é para isso que nós iniciamos os estudos na escola penal, para que nós possamos pensar. Nós podemos olhar, ter uma visão de mundo e pensar, é esse o futuro que queremos deixar para os nossos filhos? É essa a sociedade que nós queremos deixar para os nossos filhos? Como nós podemos fazer para mudar? Nós precisamos pensar, nós precisamos colocar as nossas ideias à frente, estar um passo à frente do que está acontecendo e entender o que nós podemos deixar de importante para as próximas gerações. Ora, o legislador, e vamos falando de pacote anticrime, o legislador pensando em adotar, veja bem, pacote anticrime nasce de uma proposta política. O presidente Jair Bolsonaro, na eleição passada, se elege com um discurso de que bandido bom é bandido morto. Perfeito. Então traz para ser o ministro da Justiça, e olha, hoje, 12 de maio de 2020, aniversário inclusive da minha cidade natal, cidade de Morro Redondo, pacote anticrime, ou melhor, o presidente Jair Bolsonaro traz como seu ministro da Justiça o ex-juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato. Tem até um livro aqui. Operação Lava Jato, que traz na capa quem? O Sérgio Moro. Por quê? Porque ele foi o responsável por colocar e desbaratinar, então, o que se chamou de uma grande organização criminosa. Então faz o julgamento do ex-presidente Lula e dos seus asseclas, e num julgamento, eu não conheço o teor das provas, enfim, do processo, mas analisando algumas atitudes do então ex-juiz e agora também ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, se portando como um super-herói da nação, não como um juiz punitivista, um juiz que caça a palavra do advogado, um juiz que se porta como inquisidor em sala de audiência, um juiz que puxa os holofotes para si, que dispara mensagens de WhatsApp trocados com a Rede Globo, enfim, tudo o que ele fez na época em que estava julgando o ex-presidente Lula, ele também o fez agora, numa disputa de superego que ele tem, né? A necessidade de holofotes, junto com o atual presidente Jair Bolsonaro. E agora ele traz a público conversas de WhatsApp que ele mantinha com o então presidente, para poder tentar defender a sua imagem na sua saída repentina do Ministério da Justiça. O importante é que ele então vem trabalhar com o presidente, vem se tornar ministro da Justiça e com um discurso de que endureceria as condições para o crime. E com isso trouxe toda uma legislação que foi conhecida como pacote de maldades. O pacote de maldades do Sérgio Moro, então, ele passa no Congresso Nacional e ele acaba sendo desfigurado. Esse
projeto desfigurado dá o início ao que nós temos hoje, e fazendo uma leitura muito rápida, né, de todo o processo político até chegar na lei no pacote anticrime. Nasce então a lei 13.964 de 2019, então o pacote anticrime. Essa legislação, ela, na verdade, ela traz algumas mudanças extremamente significativas. Algumas mudanças, elas vieram a corroborar aquilo que a advocacia criminal vinha há muito tempo buscando. A advocacia criminal vinha há muito tempo lutando, debatendo algumas mudanças extremamente necessárias para que nós viéssemos a cada dia melhorar, né, um pouco mais, pelo menos, aquilo que nós temos, que é o sistema processual penal hoje. E algumas leis extravagantes. Enfim, mas algumas coisas vieram e são esdrúxulas dentro desse pacote anticrime. Mas passou e agora nós estamos convivendo com isso, e que nós podemos, muitos criminalistas estão dizendo, inclusive, que se trata de um novo modelo de código de processo penal. Temos um processo penal anterior a pacote anticrime e agora outro. E vamos ter que nos adaptar ao pacote anticrime que está aí. E algumas coisas são importantes que eu gostaria de estar trazendo nesse momento e que nós vamos estar debatendo para que nós possamos agora nos adaptar à nova realidade. Uma das alterações significativas, e nós vamos estar falando sobre ela daqui a pouco com mais ênfase, é aquela que está no artigo 25, que fala sobre a legítima defesa. E pasmem, o legislador trouxe uma alteração que não precisava estar ali. E é isso que nós chamamos de que quando faltam ideias, as pessoas tendem a colocar palavras. Diz o artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito de outrem. A Lei 13.964 de 2019 inseriu ao artigo 25 o seguinte parágrafo único: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, ou seja, a injusta agressão atual ou iminente, considera-se também legítima defesa o agente de segurança que repele agressão ou risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ora, precisamos tirar o chapéu para o legislador, porque ele é extremamente criativo. Vejamos, se o texto trazido, o teor do parágrafo único acrescentado, acrescenta em quê? Porque ele diz, observados os requisitos previstos no artigo. Bom, não mudou nada, o artigo não mudou, o artigo 25 continua a mesma coisa. Mas o parágrafo único acrescentado vai falar sobre o agente de segurança pública. Quem são os agentes de segurança pública? Aqueles elencados lá no artigo 144 da Constituição Federal. E aqui nós vamos colocar inclusive os guardas municipais. Considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida em refém durante a prática de crimes. Isso já acontecia na prática. Isso já ocorria. Agora só está se dando uma carta branca àqueles que o presidente já gostaria. Desde o início foi uma fala do presidente Jair Bolsonaro, que os policiais, enfim, teriam que ter uma carta branca para atirar, uma carta branca para matar. Mas não se trata de defender isso. Se trata de que o legislador consegue tentar inovar em algo que na prática já vinha ocorrendo. Então ele só traz para o texto processual, para o texto penal, né, para que possa contemplar uma classe que ficou bastante aborrecida
depois que passou o código, ou a legislação do pacote anticrime da forma como passou. Por quê? E uma pergunta importante, o advogado ele precisa pensar, e pensamos, o agente de segurança pública repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém. Mas se nós tirarmos aqui a palavra agente de segurança pública e colocarmos o cidadão que repele a agressão à vítima mantida refém e durante a prática de crime, mantida refém durante a prática de crimes, pergunto, esse agente não estaria também em legítima defesa de terceiro? Não estaria agindo, sobretudo, na prática da legítima defesa de terceiro? Claro que sim. É claro que sim. Então, o texto consagrado aqui a nova mudança na legislação é daqueles textos que diz e não diz nada, porque apenas vai representar aquilo que buscou estampar aquilo que já estava escrito no tipo penal. Só disse de uma forma diferente. Mas essa sempre foi uma preocupação do presidente Jair Bolsonaro, que foi criar uma política pública, uma política voltada aos agentes de segurança. Enfim, mesmo que fosse para dizer o óbvio, ele precisou acrescentar tal parágrafo para legitimar uma ação do agente de segurança pública. Quando dá a entender de que está em risco ou sofrer o risco de uma agressão. Então, o artigo 25, que traz sobre a legítima defesa a inovação sobre o agente de segurança, esse é um texto que veio, né? Foi acrescentado no artigo 25, diz muito, mas não diz nada. Já, aliás, apenas vai dizer aquilo que já vinha consagrado, né, durante a prática, enfim. Muito bem. Estaremos falando nos próximos vídeos sobre as novas mudanças. Hoje falamos um pouquinho sobre legítima defesa, que é uma das mudanças que houve no pacote anticrime. Falamos um pouquinho sobre a mudança, né, a forma como se deu essa mudança, por que se deu essa mudança legislativa que veio a ser o pacote anticrimes, e estaremos trazendo no decorrer agora das próximas aulas, das próximos encontros, as demais mudanças no pacote anticrimes. Grande abraço, te espero na próxima aula.